Talvez você já tenha percebido, talvez não, mas falta pouco tempo para a corrida eleitoral de 2022. E a gente vai ter uma corrida eleitoral que talvez seja a corrida mais polarizada das últimas décadas, né? E isso, o que vai acontecer com a Bolsa de Valores? Naturalmente, muita volatilidade, muita mudança de preço. Uma montanha-russa que para a maioria das pessoas vai ser sinal de risco, vai ser sinal de medo, vai ser sinal de espera. E para outras pessoas é um celeiro de oportunidade. Por quê? Porque em alguns momentos da corrida eleitoral as ações desabam, em outros momentos as ações sobem e muita gente vai ficar com medo. Mas quem sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, com as duas técnicas que eu vou mostrar aqui hoje, naturalmente, independente se a bolsa subir ou cair, essa pessoa vai lucrar, vai ganhar dinheiro investindo durante a corrida eleitoral. Vinícius, será? Assiste até o final que você vai entender. Garanto que é a melhor oportunidade de investimento para você fazer durante o ano de 2022 e 2022 começa agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, essa série de vídeos onde eu te explico estratégias, táticas para você conseguir finalmente se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E óbvio, sem fazer day trade, sem ficar acompanhando notícia, sem ficar olhando o gráfico, nada dessa bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. Estou falando de uma forma madura de se investir, um método comprovado e validado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho e o tema do nosso episódio de hoje é Eleições 2022. Como ganhar dinheiro investindo durante essa corrida eleitoral. Antes especificamente de entrar profundo no tema desse nosso vídeo de hoje, eu quero fazer um disclaimer inicial aqui, tá? Para os partidaristas de plantão, para aquelas pessoas que defendem o partido, para aquelas pessoas que defendem direita, para aquelas pessoas que defendem esquerda, que defendem o centro, a minha live, os meus vídeos, os comentários não estão disponíveis para bate-boca partidário. Tudo que a gente vai falar aqui é estritamente sobre investimentos. Por quê? Porque esse é um assunto que não se chega a conclusão nenhuma. Cada um defende seu lado, levanta sua bandeirinha, fica batendo boca, sai brigado e não arranja nada de fruto bom, produtivo dali. Então, a live, quem dá as regras da live sou eu, tá? E eu peço tua colaboração com isso. Não tem bate-boca sobre partido político, não tem bate-boca sobre candidato. Especificamente, a gente vai falar sobre investimentos aqui, certo? Isso é uma determinação, é uma regra para você participar da live. Então vamos lá, passando esse ponto inicial, esse disclaimer inicial, vamos lá, eleições e investimentos. Quando a gente fala de eleições presidenciais, a gente consegue encontrar alguns padrões nos investimentos, principalmente nos investimentos da bolsa, né? Porque a melhor palavra para definir eleições, quando a gente pensa na Bolsa de Valores, a melhor palavra é volatilidade. Volatilidade. E o que é volatilidade? Volatilidade nada mais é do que oscilação de preço. Então, o que a gente vê como um padrão em todos os anos de corrida eleitoral presidencial? Corrida eleitoral, onde tem as eleições presidenciais. A gente vê uma volatilidade muito grande. O que é isso? Uma oscilação de preço, uma mudança nos preços dos investimentos muito mais rápida e em maior magnitude, maior tamanho. Maiores elevações de preço, maiores valorizações e maiores desvalorizações também, e que acontece em intervalos de tempo ainda mais curtos, certo? E é justamente por que acontece essa maior volatilidade, né? Por que faz sentido isso acontecer e por que sempre acontece? Porque, infelizmente, a maioria dos investidores são investidores de esperança. O que são investidores de esperança? Basicamente, se você não me acompanha há muito tempo, talvez você não saiba o que é isso, tá? Mas investidores de esperança é a maioria dos investidores. São aquelas pessoas que buscam encontrar o valor justo de alguma ação, o valor de qual é o preço justo dessa ação, qual é o preço justo desse fundo imobiliário. Aí as pessoas pegam vários modelos, até científicos, e alguns até que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, que já levaram alguns fundos de investimento à falência. Mas as pessoas pegam mesmo assim e elas enchem de projeções, de expectativas, que na verdade são nada mais nada menos que chutes científicos, né? Porque tem um aval ali de um prêmio.
E basicamente elas ficam chutando o futuro. Então, muitas pessoas vão pensar agora assim, ó, poxa, então será que não é só eu acompanhar as pesquisas eleitorais? Eu vou acompanhando a pesquisa eleitoral, vou vendo quem tá ganhando. Se esse candidato aqui, ele é mais pró-economia, pró-mercado financeiro, mais favorável às empresas, digamos assim, ao liberalismo econômico, opa, as ações vão subir. Ou se tiver na frente na corrida eleitoral, aquele candidato que ele é mais contra as empresas, é mais com o objetivo de ter mais imposto, com o objetivo de estatizar mais, etc e tal, aí eu saio das ações porque elas devem cair. Se você está pensando que basta acompanhar as pesquisas eleitorais, eu tenho 3 coisas para te falar. Tenho 3 pontos importantes para te falar. Primeiro, você deve ter algum problema de memória se você confia em pesquisa eleitoral. Se você para e pensa nas últimas eleições, pensa em 2018, o Bolsonaro, ele era inelegível, não tinha possibilidade de Bolsonaro ganhar no início de 2018, aconteceu a eleição no final de 2018, o cara acabou ganhando as eleições. 2016, vamos pegar um exemplo fora do Brasil, Hillary Clinton ia ganhar as eleições, o Trump não tinha vez, o Trump não ia ganhar, era certo, chegou as eleições e o Trump ganhou. Vamos pegar um outro período, 2014, Aécio Neves estava na frente da Dilma. Chegou às eleições, 2014, a Dilma ganhou. Então, qualquer pessoa em sã consciência não faz sentido confiar em pesquisa eleitoral. Seja por causa da má fama das empresas que fazem pesquisa eleitoral, seja porque a forma como é feita a pesquisa não é confiável. Eu pego lá e faço a pesquisa com X mil brasileiros e acho que eu vou conseguir identificar a realidade de milhões de pessoas. Não faz sentido nenhum. Então, se você ficar acompanhando isso, você vai estar justamente fazendo o que a maioria das pessoas faz. Só não esquece que a maioria das pessoas perdem dinheiro na bolsa. E se você faz o mesmo que as pessoas que perdem fazem, qual é o seu único destino? Perder dinheiro. Entende? E toda hora a pesquisa muda. Por isso que os investimentos eles ficam oscilando. Porque nesses períodos de corrida eleitoral, é justamente isso, gente. Os investidores da esperança, que são a maioria, eles ficam tradando. O que é isso? Eles ficam comprando e vendendo à medida que um candidato está na frente ou está atrás. E é por isso que fica super volátil. E aí, para algumas pessoas isso vai ser um problema, para outras pessoas vai ser uma oportunidade. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai identificar a baita oportunidade que está passando na tua frente durante o ano de 2022. 2022 pode ser um ano excepcional para você, assim como todo ano eleitoral é naturalmente para mim, e você vai entender por quê. Tá? Mas basicamente, o primeiro ponto é isso sobre pesquisa eleitoral. O segundo ponto, se você fizer isso, você vai estar sempre refém da própria sorte. Se você ficar acompanhando as pesquisas e tentando identificar, poxa, tal candidato está na frente, eu vou investir agora em ações porque ele é mais favorável a uma economia mais aberta, a um liberalismo econômico, etc e tal. Perceba, no momento em que a informação é divulgada, a pesquisa eleitoral é divulgada, todo mundo tem acesso a essa informação ao mesmo tempo. Não faz nenhum sentido lógico você olhar e pensar o seguinte: opa, eu vou ter alguma vantagem por eu comprar ações agora, porque todo mundo tem essa informação ao mesmo momento. Você não tem essa informação antes de todo mundo. Percebe? Se todo mundo tem informação ao mesmo momento, ninguém tem vantagem ao saber daquela informação. Não está no noticiário. Talvez você pense, eu preciso acompanhar notícias para investir na bolsa. Você vai perder dinheiro se acompanhar notícias. Isso é uma grande bobagem. Você não pode acompanhar notícias. É muito mais fácil você ter resultados se você não acompanhar notícias. Porque daí você não entra no joguinho que todo mundo entra. Você não fica refém da própria sorte. Que é o quê? Você apostar que aquela pesquisa que apontou tal candidato como vencedor vai continuar, vai levar ele a ganhar essa candidatura, né? Terceiro ponto sobre as pesquisas. Poxa, se você ficar acompanhando esse negócio, você vai estar dedicando tempo demais. Você vai estar todo dia, toda semana, a cada 15 dias, lendo sobre investimentos. E o nome disso não é investir. O nome disso é trabalhar. E se você quer um outro trabalho, essa live aqui não é para você. Esse vídeo não é para você. Aperta no X e fecha. A minha proposta aqui é te ensinar a investir. O que é investir? É colocar o teu dinheiro para trabalhar no teu lugar. É você parar de ganhar dinheiro só com o teu próprio esforço, com o teu próprio suor. Você não precisa, você foi domesticado em um mundo onde te ensinaram que resultado é somente e exclusivamente fruto de esforço e trabalho duro. Não é assim que funciona. Investir é quando você coloca aquele dinheiro que você ganha, decide poupar
decide não gastar e decide investir. Você coloca esses camaradas aqui para trabalharem para você no seu lugar. Se você dedicar tempo demais, você arrumou um outro trabalho. E se você não souber ganhar dinheiro sem trabalhar, você vai trabalhar até morrer. Saiba disso. Então, esquece pesquisa eleitoral. E a partir daqui, desse ponto, a gente já vai começar a separar dois grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que são os investidores comuns, que basicamente são os investidores de esperança, onde essa volatilidade, essa mudança nos preços das ações, basicamente vai ser um sinal de risco, vai ser um sinal de perigo, vai ser um sinal de alerta até para as pessoas fazerem a seguinte reflexão, ó, será que não faz sentido eu não investir agora, eu não começar a investir na bolsa e começar só a partir de 2023? Porque 2022 vai ser muito volátil, então esse negócio vai estar arriscado demais, esse negócio vai estar perigoso, eu não vou começar agora. Algumas pessoas vão pensar assim, e para elas vai ser arriscado, se elas não dominarem o que eu vou mostrar aqui hoje. Só que é muito mais caro você ficar de fora. É muito mais caro você ficar sem investir na bolsa. Como que eu consigo te comprovar isso? Dá uma olhada na tela agora, nesse gráfico aqui. O que eu estou te mostrando aqui nesse gráfico? Poxa, Vinícius, você falou que eu não precisava de gráficos para investir. Não precisa analisar um gráfico para investir. Eu só estou te mostrando algo que eu vou te falar agora porque eu quero te provar. Tudo que eu te falar, eu vou te provar. Você nunca vai me ver falando algo sem te provar. Por quê? Eu não quero que você confie nas minhas palavras. Eu quero que você confie nos teus olhos. Eu não quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em você, nos teus olhos. Então, tudo que eu vou te falar, eu vou te provar. Mas para analisar o investimento, você não precisa olhar nenhum gráfico. Vamos lá. O que é esse gráfico aqui que você está vendo? Esse gráfico, essa linha azul, basicamente é o comportamento dos preços das ações brasileiras durante o período entre 2002, tá, e 2021. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Essa linha azul, ela nada mais é do que o termômetro das ações, tá? Por meio, a gente consegue ver aqui a rentabilidade média das ações durante todo esse período de tempo, certo? Com base no índice Bovespa. O que é esse índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Então, isso aqui basicamente é um termômetro das ações. Quando essa linha azul está subindo, significa que os preços das ações no Brasil, em média, estão subindo, estão valorizando. Quando essa linha azul está caindo, significa que, em média, os preços das ações brasileiras estão caindo e assim por diante. Então, olha só, nesse período aqui de 19 anos, o que a gente percebe? O que a gente vê? Né? A gente vê que as ações valorizaram em média 800%. Então, eu entrar talvez pode ser arriscado. Por quê? Porque você pode entrar num período como ali em 2011, ó, e ficar até 2015, 2016 perdendo dinheiro, se você investir do jeito errado. Você pode, isso é real. Agora, se ficar de fora, é pior. Por quê? Porque sim, no longuíssimo prazo, a rentabilidade ela é muito favorável. Então, se você investir errado, é ruim você ficar de fora. Mas agora, se você investir certo, você pode ter uma rentabilidade muito melhor do que essa aqui. Aqui eu estou mostrando 800% em 19 anos, o que é bom. Como que eu consigo comparar? Isso é quase 3 vezes a rentabilidade da poupança nesse mesmo período de tempo, né? Mas pode ser muito melhor do que isso. Para o investidor sempre em alta, volatilidade não é sinal de risco. Volatilidade sempre é um sinal de oportunidade. Decora isso. Para um investidor comum, volatilidade é igual a risco. Para um investidor sempre em alta, volatilidade é igual a oportunidade. Principalmente agora, que a gente está passando por um momento de uma crise, uma possibilidade de crise local aqui no nosso país, no Brasil, porque a nossa taxa Selic está subindo muito. O Banco Central resolveu subir ainda mais e acelerar esses movimentos de alta da taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, aumenta as taxas de juros de tudo na economia, empréstimo, financiamento, as empresas começam a pagar mais juro pelas dívidas que ela já tem, o governo se endivida mais, começa a pagar mais juro pela dívida que ele tem, acontece muitas vezes aumento de imposto, as pessoas passam a não pegar mais tanto financiamento, não pegar mais tanto empréstimo, porque o juro fica maior, e isso tende a desaquecer, a esfriar
a economia. E com isso pode acontecer uma crise econômica aqui no Brasil e também por causa do contexto externo. Porque no mundo inteiro a inflação está alta, no mundo inteiro as taxas de juros estão começando a subir. E pode ter esse movimento não só no Brasil, mas esse movimento no mundo todo, fazendo com que aconteça uma crise econômica global. O que é risco para a maioria das pessoas, o que é risco para os investidores de esperança, mas para os investidores sempre em alta é oportunidade. Toda volatilidade é oportunidade. Seja o momento de alta, seja de queda, sempre vai ser uma oportunidade. Vinícius, não estou entendendo o que você está falando. Me explica de uma forma mais concreta, objetiva. Tá bom, vou te explicar agora. Vou te explicar como? Com a tela do computador, tá? Então vamos lá, a partir de agora, presta bem atenção, porque eu vou simplesmente te mostrar e vou analisar todos os anos eleitorais 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. As últimas 5 eleições presidenciais. Por que as últimas 5? Porque de 2000 para cá, de 94 para cá, depois do Plano Real, a gente tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Mas de 2000 para cá, principalmente com o advento, provavelmente você já escutou essa expressão, com o advento da globalização, com tudo isso, acaba que a Bolsa de Valores tem um comportamento totalmente diferente. Então, de 2000 para cá, eu decidi pegar todas as eleições para te mostrar justamente isso, tá? Então, vamos lá para a tela do meu computador agora. O que eu estou te mostrando aqui? Lembra daquele índice Bovespa? Aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras? Pois é, tô te mostrando ele agora, não de 2002 a 2021. Tô te mostrando ele agora de 2002, durante o período 2002, durante o ano de 2002, tá? Durante o ano de corrida eleitoral. Primeiro que eu peguei para analisar aqui, ó. O que a gente consegue perceber nesse período de tempo aqui? A gente consegue perceber o seguinte: do início de 2002 até cerca ali de setembro, a gente viu uma queda nas ações na casa de 36%. Imagina agora você indo lá, começando a investir na bolsa em 2002 e você perdendo 1/3 de tudo aquilo que você acumulou de dinheiro, fruto de anos de trabalho, você tendo essa desvalorização de 36%. Imagina, você perdendo 1/3 de tudo que você conquistou na sua vida. Isso é o que um investidor sempre alta não. Isso é o que um investidor de esperança pode fazer com o seu patrimônio. Mas olha só, aconteceu tudo isso por conta do medo das eleições, por conta da própria corrida eleitoral, do processo da corrida eleitoral. Depois que passou as eleições, as ações até voltaram a subir e no final do ano, as ações terminaram com uma queda de quase 10%, de 9%. Agora, isso é quando eu estou olhando o espectro somente das ações. E é algo extremamente importante você entender agora. Esse é o momento exato. Ações e bolsa de valores são coisas completamente diferentes. Bolsa de valores é um local, é uma feira. Existe uma feira chamada Bolsa de Valores. Nessa feira, pensa numa feira que você vai no fim de semana, se você for na feira, se não na feira do mercado. O que você encontra na feira do mercado? Você encontra alface, você encontra mandioca, aipim, macaxeira, depende de como que chama na sua região. Você encontra rúcula, você encontra cenoura, você encontra tomate, você encontra um monte de coisa lá dentro. Só que, o que as pessoas mais compram? Uma das coisas, alface. Muita gente come alface. Pouca gente come rabanete. Eu não suporto rabanete. A minha esposa adora rabanete. Pra mim, aquele negócio tem um fedor desgramado. Mas eu não gosto de rabanete. É muito menos famoso, muito menos gente come rabanete. A maioria das pessoas comem alface. É muito mais famoso o alface. O que são as ações dentro da feira? São alface. O que é o rabanete? É um outro investimento. O que é a vagem? É um outro tipo de investimento. O que é a cebolinha? É um outro tipo de investimento. São outros investimentos que existem na feira Bolsa de Valores. As ações são o investimento mais famoso, é o investimento mais famoso da Bolsa. Mas existem outros investimentos ali que, se você combinar, podem te fazer ganhar dinheiro nas altas e nas quedas da Bolsa. Naturalmente vão, se você aplicar o método passo a passo. E também vão te fazer lucrar durante a corrida eleitoral. Vinícius, me prova, vou te provar. Deixa eu voltar para a tela do computador aqui agora. Por que eu fiz essa introdução? Eu não te introduzi, eu fiz essa introdução. Porque olha só esse outro investimento aqui. Esse outro investimento aqui, na linha vermelha, a gente sempre vai usar essas cores agora, é o dólar, tá? Como assim dólar? Tem como investir em dólar? Tem como você investir em dólar. O que é o dólar? É a cotação do dólar.
Poxa, quanto que tá o dólar hoje? Ah, o dólar tá 5,30. Isso, a cotação do dólar. Tá 5,20, tá... Enfim. E o que você consegue perceber aqui, ó? Durante esse período, dentro de 2002, enquanto as ações estavam caindo 36%, como a gente viu, o dólar estava lá subindo, ó, na casa de 60%. Ou seja, você estava com um investimento em queda de 36%, e se você investia só nele, você tinha 36% de desvalorização, estava perdendo 1/3 do seu dinheiro. Mas se você investia também em dólar, você estava tendo uma rentabilidade nesse investimento aqui de 60% lá em setembro para outubro. Sendo que no final do ano, você estava vendo uma queda de 9% nas ações e uma alta de 36% no dólar. Vinícius, mas por que esse negócio acontece? É interessante, mas por que esse negócio acontece? Simples. Seguinte, talvez você saiba, talvez não, mas cerca de 45% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil não é de investidores locais, é de investidores estrangeiros. E esses investidores estrangeiros, independente do país de origem deles, como a gente tem o dólar como a moeda mais negociada, mais transacionada no mundo, é usado o dólar para fazer justamente essas transações comerciais, tá? Então, quando o investidor estrangeiro entra com dinheiro aqui no Brasil, para investir em ações, ele entra com mais dólares aqui no nosso país. Ele injeta dólares aqui no nosso país, porque aí ele transfere lá do país dele para cá, entre esses dólares, e ele pode pegar esses dólares para investir. E claro que ele não vai investir na poupança, é claro que ele não vai investir na capitalização do banco, é claro que ele não vai colocar dinheiro em consórcio, é claro que ele não vai colocar dinheiro em previdência privada, ele vai investir em outros tipos de investimento, e o foco número 1 são as ações. Então hoje tem centenas de bilhões de investidores estrangeiros investidos, tá, em ações brasileiras. E desde 1999, como que é definida a cotação do dólar? Quanto que vale o dólar, você sabe? Muitas pessoas acham que é o presidente do país que é o problema do dólar. Ou acham que é o Banco Central. Ou acham que é o presidente dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. O dólar é definido por oferta e demanda, por fluxo cambial. O que é fluxo cambial? Desde 1999 foi adotado o fluxo cambial, o regime flutuante do dólar. O que é isso? Fluxo, entrada e saída. Quanto mais entra dólares na nossa economia, mais existem dólares disponíveis. Como existem mais dólares disponíveis, o preço do dólar cai. A cotação do dólar cai. Ah, o dólar estava 5, baixou para 4,50. Estava 5,99, baixou para 5,30. O dólar cai. Quanto mais os investidores tiram dólares de dentro da nossa economia, do nosso país, mais o dólar sobe, mais o dólar se valoriza. Tá? Por quê? Porque fica mais escasso o dólar. Então, olha esse negócio aqui. Essa queda que estava acontecendo nas ações aqui, uma queda de 36%, grande parte... Por que estava acontecendo essa queda? Como que é definido o preço de uma ação? O preço de uma ação é definido igual ao preço de um apartamento, igual ao preço de qualquer coisa na face da terra. Oferta e demanda. Imagina que tem um apartamento à venda, tá? Tem um apartamento à venda, e aí tem um apartamento só à venda, e tem 10 pessoas querendo comprar. O que o dono do apartamento vai fazer? Ele vai aumentar o preço. Porque tem 10 pessoas querendo comprar. Então, uma pessoa vai dizer que compra por tanto, ele vai aumentar o preço para outra, ela diz que compra, vai aumentar para outra, e assim por diante, o preço daquilo sobe. Então, se tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, o preço de qualquer coisa sobe. Se acontece o oposto, que é justamente o que está acontecendo aqui nesse momento, se tem muita gente querendo vender suas ações e pouca gente querendo comprar, imagina um apartamento. Tem 10 apartamentos iguais à venda no mesmo andar e só tem 2 pessoas querendo comprar. Por quanto que vai sair a venda desse apartamento? Por um preço menor do que o ofertado inicialmente. Porque tem 10 pessoas querendo vender e só 2 querendo comprar. Então, quando tem muita gente querendo vender, naturalmente o preço daquilo cai. E com as ações é a mesma coisa que acontece com o apartamento. Se tem muita gente querendo vender, aquelas pessoas, para comprar, elas vão dizer assim, ó, para eu comprar, tem que ser por um preço bem mais baixo. E cada vez mais, como tem muita gente querendo vender, os preços vão caindo e indo mais para baixo. E quando existem fortes momentos de vendas de ações, naturalmente, por conta disso, por conta dessa lei universal para o preço de qualquer coisa no planeta Terra,
os preços das ações caem. Então, nesses momentos aqui, tem muito investidor estrangeiro fazendo o quê? Vendendo ações brasileiras, com medo da corrida eleitoral lá em 2002. E eles estavam vendendo as ações brasileiras, conseguiam vender as ações, tinham dólares na conta. Agora, o que eles vão fazer? Vão ficar com dólar na conta? Vão ficar com dinheiro na conta da corretora? Vão ficar com dinheiro ali parado? Não! Se eles venderam é porque eles querem tirar esse dinheiro daqui do país, certo? Então, naturalmente, quando eles tiram dinheiro aqui do país, o dólar sobe. Entende? Por quê? Porque saiu dólares do país. Então, a gente encontra em toda a história essa estrutura. Quando as ações estão caindo, o dólar está subindo. Só que existe uma bênção, uma graça no investimento em renda variável. O máximo de queda que a gente pode ter em qualquer investimento é de 100% do valor investido. Então, assim, o máximo que pode cair é 100%, não pode cair mais que isso. O máximo que pode subir não existe um teto, não existe um limite. Então, a gente percebe uma coisa, que você pode pegar o caderno e anotar agora. Tudo aquilo que sobe, no longo prazo, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Quando a gente está falando de ações e anti-ações, um exemplo de anti-ação é o dólar, tudo aquilo que sobe, no longo prazo, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. E você vai ver aqui vários exemplos disso, tá? Então, a gente simplesmente tendo esses dois investimentos, se eu ficasse parado durante um ano inteiro sem fazer nada, investir no início do ano, cheguei lá no final, investindo em ações e dólar, eu não teria uma queda de 9% nos meus investimentos. Eu teria ganhado dinheiro, porque de um lado eu perdi 9, do outro lado eu ganhei 36, tá? Então, você entendeu a relação entre as ações e o dólar, né? Eles são justamente um espelhinho, você vai ver aqui nos outros anos também, mas eles são justamente um espelhinho, porque metade do dinheiro investido nas ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Quando ele vende uma grande quantidade, um grande volume, os preços das ações caem. Quando ele vende, não é para deixar dinheiro parado na conta, é porque ele vai sacar o dinheiro aqui do país. E quando ele saca o dinheiro aqui do país, justamente quando o dólar sobe, tá? Então, show! A gente viu aqui algo interessante, mas podemos ir além. O que é essa linha amarela aqui? Essa linha amarela é a valorização do ouro durante o ano de 2002. E a gente percebe aqui que o ouro, ele valorizou, ele teve uma rentabilidade durante o ano de 2002 de 60%. O ouro ele é mais atrelado a o que está acontecendo no mundo, tá? Ele é mais atrelado à economia internacional. Lá nessa época de 2002, estava tendo, 2001 recente tinha tido o ataque às Torres Gêmeas, o atentado às Torres Gêmeas, tá? 2002, 2003, estava tendo ali um escândalo contábil nos Estados Unidos. Então, por conta desse cenário conturbado no mundo, o ouro estava subindo naquele momento. Mas olha só, o que pode ser muito ruim para um investidor de esperança, olha no que se transforma para um investidor sempre em alta. Um investidor sempre em alta que não fez nada, que não fez tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Se ele ficou parado, olha como que foi o ano dele e olha como que foi o ano do investidor comum, tá? Isso aqui é só o cheiro do que a gente vai falar hoje. Vamos para cima. Vamos pegar agora aqui o ano de 2006, pegando o ano eleitoral de 2006. O que a gente viu acontecer com as ações, tá? A gente viu as ações se valorizarem ali entre janeiro e maio, 16%. Depois elas caíram tudo e aí foram para o terreno do negativo, chegaram a cair 2% no ano. Depois a gente teve uma forte alta de novo até o fim do ano, tendo aí uma valorização no final das contas de 19%. O que a gente percebeu aqui? Volatilidade, mudança brusca de preço e mudança veloz de preço. Olha só, subiu 16%, depois caiu aqui, caiu até por terreno do negativo, as ações depois subiu, foi acima daqueles 16%, tá? E nesse mesmo período de tempo, olha o que aconteceu com o dólar. O dólar teve uma rentabilidade negativa de 5% até o final do ano. Enquanto as ações subiam 16%, 17%, o dólar estava caindo 10%, estava caindo menos que a alta das ações. Até o final do ano, enquanto as ações subiram 19%, o dólar estava caindo 5,7%. E ainda tinha o ouro que estava se rentabilizando nesse ano, 7,32%. E aí você pode pensar assim agora, Vinícius, era melhor nesse ano de corrida eleitoral ter investido somente em ações. E eu digo, opa, você é um gênio, você é uma gênia, você consegue prever o futuro? Você consegue prever se as eleições de 2022 vão ser com esse tipo de comportamento aqui nas ações?
com 19% de alta, ou se vai ser como 2002, com 9% de queda, é óbvio que não. Você tem a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé. Então você tem que colocar a sandália da humildade, se colocar no seu lugar, porque a história conta o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido. Anota isso, escreve isso. A história só conta o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido. O que poderia ter acontecido em 2006? Uma queda igual a de 2002. Você estaria perdendo enquanto poderia estar ganhando muito se investisse em ações e anti-ações. E se você fizer uma outra coisa que eu vou te mostrar no final desse vídeo, Jesus amado, poderia ser muito melhor ainda. Ó, então, decora isso. A história conta o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido. E por isso você sempre tem que estar preparado, seja para um momento de alta nas ações, seja para um momento de queda, e naturalmente isso vai te levar a ter mais resultado no longo prazo. Você vai entender o porquê daqui a pouco. Vamos pegar agora a próxima corrida eleitoral, 2010. Olha que doideira. Olha que doideira. No ano de 2010, as ações, em um mês, em janeiro, elas se desvalorizaram 10%. De fevereiro a abril, elas valorizaram tudo de volta. E chegou a ter uma rentabilidade de 2% no ano. De abril até o meio de maio, desvalorização de 14%. Do meio de maio até novembro, valorização aí que chegou na casa dos quase 3% positivo no ano. E depois terminou o ano, sabe onde? No 0 a 0. No 0 a 0. Aí, o que acontece com o investidor de esperança? O investidor de esperança fica assim, ó, caraca, eu passei um ano inteiro investindo e eu fiquei no 0 a 0. Jesus, o que eu faço? Eu fiquei um ano inteiro parado. Basicamente, eu fiquei um ano inteiro parado. Digamos que eu fiz aportes mensais, que eu comprei ações todos os meses. Em alguns momentos comprei ações a preços mais altos, outros mais baixos, eu fiquei parado. E aí? Isso pode acontecer? Agora, meu Deus, e para o investidor sempre em alta? O investidor sempre em alta ficou quase no mesmo lugar. Mais ou menos a mesma coisa. Olha que doideira. Caraca, que droga. Você deve estar pensando agora. Quem investiu em ouro também, investidor sempre em alta sempre tem uma alocação em ouro. Teve aí uma rentabilidade de 22,8% no ouro. Mas isso aqui é o que mais acontece. Isso aqui é o que mais acontece. Você poder terminar o ano zerado. Olha só o que aconteceu em 2014. Gente, a mesma coisa. Olha só, no início de 2014, e aqui é o grande pulo do gato. Aqui é a grande charada que eu já vou te mostrar. A técnica. Ó, 2014, até o início de março, as ações caíram quase 10%. Depois, olha o rally de alta que as ações tiveram. Caraca, subiu pra caramba até o final de agosto. Só que de agosto até o fim do ano, zerou os ganhos. E eu digo, meu Deus, um ano inteiro parado. E se você foi comprando mensalmente durante esse ano aqui, mais ações, você comprou ações mais altas ainda e teve até uma desvalorização maior durante o ano. E olha só, se você estava investindo em anti-ações, interessante. O dólar se valorizou 11% nesse período de tempo, durante o ano de 2014, e as ações caíram somente 1%. E o ouro nesse período de tempo aí teve uma rentabilidade de 8,4%. Mas olha que louco. Aqui ainda o cenário terminou melhor para os investidores sempre em alta, mas em 2010, olha só, não terminou tão bem assim a um primeiro olhar. E, deixa eu só terminar de te mostrar, né? Em 2018, a gente teve na corrida eleitoral muita volatilidade igual, perdão. A gente teve uma alta aqui da casa de 10% no início do ano. Depois, a gente teve 2018, não sei se você vai lembrar, a greve dos caminhoneiros, né? Que fez as ações caírem, desabarem aqui, de 10 para menos 10. Depois a gente teve uma alta, teve mais uma queda, teve uma alta, terminou o ano em 16% de alta nas ações. E olha que doido, o dólar também subiu em 2018. E por que essa anomalia aconteceu? Porque aqui, ó, estava começando a acontecer um período na história do Brasil que nunca antes tinha acontecido. O momento da menor taxa Selic da história, o momento da menor taxa de juros da história do Brasil. E aí, aqueles investidores, aquelas pessoas que tinham dinheiro investido em renda fixa, nos investimentos mais conservadores no banco, viram a sua rentabilidade cair pela metade, quem sabe cair 70%. Porque antes os juros, talvez você saiba, talvez não, tá? Mas o rendimento da renda fixa, ele é atrelado
à taxa Selic. Grande parte dos investimentos é atrelada à taxa Selic. Tá? Tem trilhões em investimentos atrelados à taxa Selic. Então, como a taxa Selic caiu lá de 2015, 2016, de 14% para casa dos 6%, começou a todo mundo ficar desesperado e aí foi onde muita gente começou a investir em ações mesmo sem saber direito o que estava fazendo. E aí, muitos investidores brasileiros comprando ações fez as ações subirem, mas o investidor estrangeiro que não é bobo, ele sabe que a economia do Brasil é frágil e poderia ser impactada pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tanto que o próprio ouro também se valorizou por causa de um contexto internacional e por causa dos possíveis efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Por quê? País subdesenvolvido sempre é mais afetado. Então, poxa, tá tendo um negócio conturbado no mundo, vou sair de países desenvolvidos. Vou deixar de investir pelo menos uma parte do meu dinheiro em países desenvolvidos. É assim que o investidor estrangeiro pensa. Mas olha que louco. Mesmo nesse período de alta para os dois investimentos, a gente vê o quê? O espelhinho acontecendo. A gente vê ações caindo, dólar subindo. A gente vê ações subindo, dólar caindo. A gente vê ações caindo de novo, dólar subindo. A gente vê ações subindo, dólar caindo e assim por diante. Então, resumo de tudo que eu te mostrei aqui dessa análise narrada, digamos assim, de todas as eleições. Ó, vamos voltar lá para o início? 2002, o que aconteceu? Ações despencaram durante o ano, em todos os períodos, você viu muita volatilidade. Durante 2002, você viu ações caindo e dólar e ouro subindo. 2006, você viu ações subindo, ouro subindo e dólar caindo. Em 2010, você viu ações e dólar praticamente no 0 a 0, o que parece péssimo, e eu já vou te mostrar que não é, e o ouro subindo por causa do contexto internacional, tá? O que estava acontecendo nesse período no mundo? Esqueci de falar antes. Estava acontecendo, depois de 2010, foi um pouquinho depois da crise de 2008. Estava acontecendo ali a falência, a crise da Grécia, a falência da Grécia, dos países europeus. Muitos estavam com sérios problemas financeiros, tá? E aí o ouro se valorizou por conta desse cenário internacional. 2014, o que a gente viu aqui? Terminou um 0 a 0 as ações, por quê? Tinha uma forte expectativa de que o Aécio Neves ia ganhar as eleições. Ele é de uma parte, não estou falando sobre em termos políticos, estou falando em termos econômicos, ele era mais pró Bolsa de Valores do que a Dilma, e depois a gente teve uma queda e, enfim, depois, a partir de 2014, a gente teve a maior crise da história do Brasil até então, da história republicana. E dólar subiu, ouro subiu, e em 2018 a gente viu essa anomalia aqui, investidores brasileiros levando o preço das ações para cima, e os investidores estrangeiros, que não são bobos, tirando parte das suas centenas de bilhões de dólares aqui no Brasil. Então, no primeiro cenário, 2002, a gente viu ações caindo. No segundo cenário, 2006, a gente viu ações subindo. Primeiro, ações caindo, depois ações subindo. 2014 e 2010, a gente viu ações no 0 a 0. E em 2018 a gente viu esse cenário de anomalia, que naturalmente não vai mais acontecer, porque a nossa taxa Selic está voando igual um foguete e talvez chegue aí a casa de uns 10% daqui a pouco. As projeções não param de subir e elas teimam em sempre dar errado. Mas o que eu quero te mostrar aqui, ó? Quero te mostrar o ano de 2010, porque talvez, a um primeiro olhar, você olhe para esse negócio e diga assim, ó, meu Deus, se existe a possibilidade, se existe a chance de eu ficar no 0 a 0, para que eu vou investir nesse negócio? Se existe a possibilidade de eu terminar o ano e meu dinheiro ficar parado o ano inteiro, para que eu vou ficar nesse negócio? Você só tem essa possibilidade se você não usa uma técnica. Uma técnica que se chama rebalanceamento. O que é essa técnica que se chama rebalanceamento? Eu vou te explicar agora. Olha só, se você estivesse investindo só em ações, você teria toda essa volatilidade, toda essa mudança de preço. O seu investimento seria tipo um eletrocardiograma. Tipo um eletrocardiograma. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Você fica numa tensão, nervoso, nervosa, preocupado. Meu Deus, será que vai dar certo? Chega o fim do ano, todo esse sobe e cai não se justifica porque termina no 0 a 0. Se você tivesse investimento só em dólar, talvez você teria a mesma coisa, só que seria para cima, né? Por quê? Você vê um espelho aqui acontecendo. Você vê um espelhinho aqui acontecendo. Olha só. Só que você pode pegar o caminho do meio. O que é o caminho do meio? O caminho do meio é o caminho que os investidores sempre em alta adotam. É o caminho daquelas pessoas que não precisam se preocupar que existe uma eleição vindo aí
e precisam mudar os seus investimentos. Não, porque elas estão preparadas para qualquer cenário que acontecer. Que seja o país mais comunista que vai assumir ou o país mais liberalista que vai assumir. Elas estão prontas para todos os cenários. Por quê? Olha só. Imagina uma pessoa que durante este ano aqui, onde ficou no 0 a 0 ações de dólar, ela simplesmente optasse por não estar certa, por não apostar, por não achar qual será que é o investimento que vai se valorizar. Que ela optasse por investir de forma agnóstica, calçar a sandália da humildade e dizer assim, ó, bom, sabendo que eu não sei prever o futuro, não faz sentido eu fazer algo ilógico de tentar adivinhar o que vai acontecer. Se eu quero fazer isso, eu jogo na loteria que vai fazer mais sentido para mim, né? Porque isso é uma doideira, mas é o que a gente faz. Então, se essa pessoa ela optasse por fazer o seguinte, investir nos dois, investir tanto em ações quanto em dólar. Por que nos dois, Vinícius? Se lá em 2006 as ações foram melhores e se lá em 2002 o dólar foi melhor, simplesmente porque você não sabe o que vai ser o melhor. A história conta o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido. Então, perceba, quando você investe de forma agnóstica, digamos que você investiu, e eu vou dar um exemplo raso, superficial, para ficar simples a explicação. Não raso, superficial, não. Eu vou dar um exemplo simples e básico para ficar tranquilo de se entender, tá? Mas olha só, como você faria para ganhar dinheiro durante esse período aqui, ó? Você poderia investir nesses dois investimentos, em ações e dólar. Tá? Um exemplo. Digamos que você pegou lá e você tinha 10 mil reais. E aí você investiu 5 mil em ações e você investiu 5 mil em dólar, tá? Metade de cada lado. O que você ia fazer? Vamos lá. Você foi lá e investiu dia 2 de janeiro de 2010. Você investiu metade do seu dinheiro em ações, metade do seu dinheiro em dólar, tá? E aí você esperou passar, vamos lá, 3 meses. Você deixou passar 3 meses e a gente chegou aqui no final de janeiro, fevereiro e março. No final de março. Bom, até o final de março, o dólar ele se valorizou cerca de 2%, não mudou muita coisa. E as ações, elas se valorizaram quanto? Cerca de 1,8%, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente, você não tem mais a metade do teu dinheiro investido em ações e a metade do teu dinheiro investido em dólar. Agora você tem um pouco mais, você deve ter mais ou menos assim, 51% do teu dinheiro investido em dólar e 49% em ações, porque o dólar subiu mais que as ações. E no movimento de curto prazo, os dois podem subir juntos, podem cair juntos, isso acontece, tá? Mas olha só, o que você vai fazer agora nesse momento? O que é esse princípio, essa técnica do rebalanceamento? É você simplesmente vender, é você reequilibrar os seus investimentos. Você tinha definido metade de cada lado. O exemplo que eu estou dando aqui, eu não estou dizendo que é para fazer isso, eu não estou dizendo que isso vale a pena, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso agora. Não, é só um exemplo para ser metade e metade para ficar simples de entendimento, tá? Ficou desequilibrado, porque uma coisa subiu mais que a outra, então você tem que reequilibrar. Como que você reequilibra? Bom, se você tem 51% do seu dinheiro em dólar e 49% em ações, você tem que vender 1% de dólar e comprar isso de ações, e aí você reequilibra. Então, digamos que você chegou aqui ó, no final de março e você reequilibrou. Pronto, agora você está de novo, 50-50 de cada lado. Aí você espera passar mais 3 meses. 1, 2, 3. Fim de junho. O que aconteceu até o fim de junho? Olha só que interessante. Até o fim de junho, o que você está vendo aqui? O dólar ele subiu e as ações caíram, certo? Como o dólar subiu e as ações caíram, o dólar continua representando bem mais do que as ações nos seus investimentos. Então, de novo, o que você vai fazer? Vender esse investimento que está com lucro, uma parte dele, e comprar desse investimento que está em queda de 12%, que está em promoção, certo? Opa, interessante. Você pegou o lucro do investimento para comprar o outro que estava em promoção, em julho. Passaram-se mais 3 meses, você chegou lá no fim de setembro. Chegando no fim de setembro, olha a guinada de alta que as ações tiveram. Num ano tão volátil que é típico para um ano eleitoral. Basicamente, você teve uma alta aqui de mais de 10%, quase 20% nas ações aqui, tá? E basicamente, o dólar nesse período de tempo
ele caiu, ele se desvalorizou mais ou menos uns 4%. Então você tem um investimento subindo 20, 15, 20 e um outro caindo 4%. O que você vai fazer aqui? Vai vender uma parte desse que está subindo pra caramba, que foi justamente aquele que você tinha comprado super em promoção. Você vai colher o lucro desse investimento e vai comprar o dólar mais barato. Você conseguiu entender a questão? Você vai periodicamente, eu dei exemplo aqui de 3 em 3 meses, vendendo uma parte daquilo que subiu e comprando uma parte daquilo que caiu. Depois, você vai de novo, vende uma parte daquilo que subiu, compra uma parte daquilo que caiu pra caramba e tem promoção. Você compra muito mais quantidade de ações, como o caso aqui do fim de junho. Você tem muito mais quantidade. Quando esse investimento voltar a subir, porque isso é natural com todos os investimentos da bolsa, tá? Sobem, cai, sobem, cai, sobem, cai. Enquanto existe capitalismo, é isso que vai acontecer, não tem outra saída. Porque existem momentos de crescimento e crise, e no ano eleitoral é extremamente volátil por causa dessa corrida eleitoral. Então, aqui, ó, por exemplo, no fim de junho, você poderia aproveitar para comprar muitas ações a preço baixo, que poderia vender lá no final de setembro a preços muito mais altos. Então, por você ter comprado muito mais, não só com o dinheiro que você vai lá e aporta mensalmente, se você aporta mensalmente o valor, mas com esse dinheiro mais o dinheiro do lucro que você está tendo no dólar. E comprar uma quantidade muito maior para você ter mais quantidade para vender quando a ação se valorizar. Percebe? Vamos dar uma olhada em 2014. 2014 foi um outro ano similar. Eu ia dizer similante, eu não sei de onde é que surgiu essa palavra na minha cabeça. Foi um ano muito similar. Então, o que você poderia fazer? Poxa, se eu tivesse ficado investindo em ações durante todo o ano de 2014, eu ia terminar o ano 0 a 0. E se eu fosse fazer só aporte mensal aqui, mês a mês, provavelmente eu teria comprado ações bem mais caras. Lembrando que em 2015 as ações derreteram e caíram muito mais. Então, o que você poderia fazer que seria melhor? Por exemplo, e eu tô... Vinícius, mas por que você falou do ouro e agora não está falando do ouro? Para facilitar o entendimento. A Magar, que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta, ela tem 5 investimentos. Aqui eu estou mostrando 3, mas é só para facilitar o teu aprendizado. Então, por exemplo, ó, ações e dólar de novo. O que você poderia fazer? Olha que louco, ó. No início do ano, você foi lá e investiu metade do seu dinheiro de cada lado, ações e dólar, tá? Chegou o fim de março, o que você viu? Fim de março, ó, ações estavam subindo 5%. E o dólar estava caindo 6%. Caraca, Vinícius, mas você não falou que aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai? Sim, no longo prazo é isso que acontece. Dá uma olhada mais alguns meses à frente. No curto prazo, pode os dois caírem juntos, pode os dois subirem juntos, no intervalo de semanas, meses, basicamente não tem como saber o que vai acontecer com a bolsa. Por isso que não faz sentido você investir com foco no curto prazo. Você pode capturar ganhos no curto prazo, é muito tranquilo, é normal, é esperado que você tenha resultado em alguns meses, mas não deve ser o seu foco, tá? Aplicando essa metodologia, se você investir só em ações, aí você pode demorar mais de uma década para começar a ter resultado. Mas deixa eu voltar aqui a explicação. Ó, até o fim de março, ações subindo 5%, dólar caindo 6%. Opa, desequilibrou. Ou seja, você tem mais ações do que deveria e menos dólar. Então, o que você vai fazer? Reequilibrar, vender uma parte dessas ações com lucro e comprar mais dólar. Você esperou mais 6 meses. Você reequilibrou, esperou mais 3 meses. Perdão, o exemplo que eu estou dando é 3 meses. 1, 2, 3. Você esperou até o fim de junho. Até o fim de junho, as ações já estavam subindo não 5%, estavam subindo 10%. E o dólar continuava caindo ali na casa dos 6%. Como as ações subiram mais, naturalmente desequilibrou de novo. Então, você está desequilibrado, você não está com metade do seu dinheiro de cada lado. Que é o exemplo que eu estou dando aqui, que não é uma recomendação, que eu não estou dizendo para você fazer isso, é um exemplo para ficar simples, tá? O que você vai fazer? Vender uma parte desse investimento em ações com lucro para comprar mais dólar. Para você ter mais dólar, por quê? Porque logo, por causa da alta volatilidade, 1, 2, 3 meses, lá no final de setembro, o que aconteceu? O dólar, que estava caindo 6%, passou para uma alta de mais de 2,5%. Então, ele subiu aí cerca de 10% nesse período de tempo. Vinícius, você não sabe fazer conta. Menos 6 mais 12,5 dá 8,5. Não é assim, gente, porque aqui estava numa base menor. Confia em mim, você não precisa entender a matemática agora. Está numa alta de aproximadamente 10% nesse período de tempo.
tá? Enquanto as ações que estavam subindo pra caramba, elas tiveram uma quedinha. Lembra essas ações que você aproveitou para vender quando estavam bem mais em alta? Pois é, que bom que você colheu esse lucro. Porque senão você teria que vender elas mais em baixa. Você aproveitou, colheu o lucro lá em julho, ó, lá no fim de junho, e comprou mais dólar que estava barato. Agora o dólar ficou mais caro e as ações ficaram mais baratas. O que você vai fazer? Agora você vai começar a se preparar para a próxima virada. Você vai vender um pouco desse dólar que você comprou muito mais barato, muito mais e mais barato, alguns meses atrás. E vai comprar mais ações que estão bem mais baratas que estavam antes. E você vai esperar mais 3 meses. Por exemplo, espera até o fim de dezembro, início de janeiro, e você viu o jogo virar. Você viu simplesmente as ações que estavam subindo aí mais de 22,5% no ano, lá no meio de agosto, voltarem para o campo do negativo. Só que você não ficou igual um cone esperando lá. Você não ficou simplesmente jogado, esperando as coisas acontecerem. Você foi lá e cuidou da tua plantação. Então você foi lá e vendeu essas ações com lucro antes de elas caírem. Porque senão você ficaria no 0 a 0, até iria para o negativo. Aqui, quando está caindo, é a hora de você comprar. E você compra com o quê? Com o valor que você aporta mensalmente? Sim, mas também com o lucro desse investimento que está subindo, para você comprar em uma maior quantidade. Esse investimento aqui, no caso as ações em dezembro, que estavam muito mais baratas que estavam, por exemplo, em agosto. E quando você faz isso consistentemente, periodicamente, uma vez a cada 3 meses, por exemplo, você não precisa fazer mais com uma periodicidade maior que essa. Uma vez a cada 3 meses, se você quiser pode fazer uma vez a cada 6 meses, não tem problema nenhum. Você está sempre plantando e colhendo na hora certa. Você está, durante todo o ano eleitoral, você não está com foco em ganhar dinheiro em 1, 2, 3 meses. Mas, durante todo o ano eleitoral, que é super volátil, que é um perigo, que é um risco absurdo para a maioria das pessoas, você simplesmente está lucrando independente do que está acontecendo. Se as ações estão em alta ou estão em queda. Você consegue perceber? Por quê? Você não está apostando. Vamos pegar todos os períodos. 2002, se você fizesse isso em 2002, ia funcionar? Olha aqui. Janeiro, fim de março, ficou mais ou menos a mesma coisa, não deu muito fruto. Opa, fim de junho, olha que interessante. O dólar subiu pra caramba, tá? Ações caíram, vou fazer o rebalanceamento aqui. Passa mais 3 meses, até o fim de setembro. Opa, dólar subiu assustadoramente, ações caíram mais um pouquinho. Vou aproveitar esse lucrão que eu tô tendo com dólar, comprar mais ações. Opa, espero mais 3 meses, ações voltaram a subir, eu comprei em muito mais quantidade antes. Tenho muito mais para vender e muito mais para lucrar agora. E agora eu vou comprar mais dólar porque ele tá mais barato. Daria certo em 2002. Vamos pensar em 2006? 2006, vamos lá, ó. Janeiro, foi lá investir metade de cada lado. Fim de março, ações subiram 12%, dólar estava caindo o quê? 5%. Opa, já me deu resultado aqui, ó. Fui lá, reequilibrei, vendi um pouco de ações com lucro, comprei um pouco de dólar. Esperei mais 3 meses. Fim de junho, olha aqui, o que tinha subido caiu, o que tinha caído subiu. Aqui eu já impulsiono minha rentabilidade, aqui eu já colho o que eu plantei há 3 meses atrás. Eu comprei muito mais dólar quando estava caindo 5%, agora já voltou. Eu vendi ações quando estavam bem mais em alta do que estavam agora no final de junho. Então eu vendi num momento bem melhor que agora. E aqui eu reequilibraria de novo. Se lá no fim de março eu tinha vendido ações e comprado dólar, aqui, ó, fim de junho, o que eu vou fazer? Eu vou vender dólar e comprar ações. E foi acertado. Até o fim de setembro, olha só, as ações estavam subindo 7%, o dólar estava caindo 5%. Antes estava no 0 a 0, já tive resultado aqui. Dezembro, de novo, as ações subiram muito mais. E eu aproveitei para comprar mais ações. E aqui eu vou aproveitar para comprar mais dólar que está mais barato. 2006 passa, 2010, acabei de explicar. 2014, acabei de explicar. 2018, Vinícius, que foi uma anomalia igual. Poxa, eu poderia ter uma rentabilidade de 16%, eu posso ter mais. Por quê? Se eu fizer isso, olha só, investi em janeiro, fim de março fiz o rebalanceamento, ações estavam subindo mais que a alta do dólar, então vendi um pouquinho de ações, comprei mais dólar. Opa, as ações despencaram, dólar voou, eu tinha comprado mais dólar agora. E eu vou vender mais dólar para comprar mais ações baratas. Olha só, até o fim do ano as ações voaram e o dólar até teve uma quedinha. Você consegue perceber que em qualquer período eleitoral,
seja o momento de alta para as ações, seja o momento de queda para as ações, seja o momento de estagnação para as ações, seja o momento de anomalia, porque a taxa Selic estava muito baixa, isso nunca tinha acontecido no Brasil, e esse cenário até já passou, em todos os períodos, se eu fizer o investimento de forma humilde, de forma madura, sem achar que eu vou ser o bam, que vou acertar o que é que vai acontecer, qual político que vai ganhar, como que vai ser a economia a partir dali, eu consigo ter mais resultado? Eu consigo ter rentabilidade em um ano eleitoral, em um ano super volátil, em um ano diferente, porque sim, é diferente por causa dessa volatilidade, e eu consigo fazer isso com paz, com tranquilidade, sem me preocupar com o que é que está acontecendo, com quem que está ganhando a pesquisa, com quem que está... Eu não falei aqui para olhar a pesquisa, eu falei para fazer o rebalanceamento periodicamente. Ponto. Se tem um candidato que está super na frente, não importa. Se está mudando toda hora, não importa. Você conseguiu entender que nas últimas 5 eleições... Nas últimas 5 eleições que eu te mostrei isso. E por que não foi nas últimas 6, Vinícius? Porque em 98 o dólar ainda não era flutuante. Eu não conseguiria pegar o resultado do dólar. A partir de 99, o dólar ele começou a flutuar conforme a entrada e saída de dólares. Antes era fixo, antes era o governo que determinava. E isso prendia a economia. Foi só liberar o dólar e várias outras medidas, claro, que a economia acabou se desenvolvendo. Então, não tem como analisar antes disso. Mas em todos os períodos, seja de alta para as ações, seja de queda para as ações, seja de estagnação para as ações, seja de anomalia, porque a taxa Selic estava no momento mais baixo da história, em todos funcionou. Você quer ficar... Qual é o teu plano para 2022? Ficar acompanhando corrida eleitoral? Ficar lendo notícias todo dia? Ficar tenso, nervoso, preocupado? Qual é o teu plano? Ficar igual um cone? Parado? Não. Ficar igual um maluco? Toda hora olhando, lendo? Não. É simplesmente você precisa ter clareza de uma metodologia que seja vencedora. Tanto no longo prazo, quanto, por exemplo, agora que estou te mostrando em um momento de um ano de corrida eleitoral. Entende? Consegue compreender o valor disso? Você precisa se preparar para o cenário que qualquer um que venha acontecer. Se você... Porque, gente, é simples, nunca esquece. Em um momento de crise... O dinheiro flui naturalmente das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. É assim que acontece. Estou falando de ações e dólar porque isso tem influência direta. O dólar tem influência direta com as vendas, compras e ações, com as crises, a volatilidade no país. O ouro ele tem uma ligação com os acontecimentos no âmbito internacional. Então vai ter uma dinâmica um pouco separada, um pouco diferente. O que eu te mostrei aqui foi um exemplo 50% ações e dólar. Eu nem tô pegando, fazendo um backtest, uma análise dos percentuais, do quanto que seria melhor investir. A grande diferença, o que difere o veneno e o remédio é a dose. E eu nem tô falando sobre dose, porque isso aqui é um outro estudo mais profundo ainda. Eu só quero te mostrar como funciona esse mecanismo e simplesmente com isso você já pode ter resultado durante 2022. É um celeiro de oportunidade. É um celeiro de oportunidade para quem sabe tá bem posicionado. E, enfim, um grande resumo disso, né? Como que eu faço para ganhar dinheiro durante as eleições? É um processo mais fácil, mais prático, mais simples do que você imagina. Não é acompanhando pesquisa eleitoral, não é seguindo boatos, pesquisas, fóruns, assinando, tendo uma assinatura política. Gente, você não vai conseguir prever o futuro. Calça o pé no chão. Bota a sandália da humildade, entende isso. Não tem como prever o futuro. Você precisa aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. Como? Caiu, você aporta mais e compra mais? Não, você tem que estar lucrando em outro lado para conseguir comprar muito mais desse investimento caindo. Porque a volatilidade é alta, entende? Você tem que estar pronto para vir um candidato da extrema esquerda e da extrema direita. Nunca esquece, nas crises o dinheiro ele flui naturalmente das mãos dos despreparados para a mão dos preparados. Quem vai ser você durante as eleições de 2022? Um ano de ouro, um ano que vem com muita oportunidade para quem sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quem vai ser você? Quem você vai decidir ser? Um investidor de esperança? Vai ficar maluco com a possibilidade de não ter resultado? Ou um investidor sempre em alta, que vai estar tranquilo, 12/8, com paz, só fazendo o que tem que ser feito, sem dedicar tempo demais para isso e tendo resultado. Por quê? Porque o fundamento é forte. Porque tem lógica, porque tem racional, porque vai estar bem posicionado.
Enfim, a decisão é tua. Se você quer ir pelo caminho mais difícil, tá tudo bem. Se você quer ir pelo caminho mais fácil, tá tudo bem também. Quer apostar? Aposta. Quer trabalhar ao invés de investir? Trabalha. Quer investir? Esse é um caminho possível para você também. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se você enxergou essa baita oportunidade que está na tua frente, agora, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nele porque assim as redes sociais compartilham esse conteúdo, esse vídeo com mais pessoas. A gente consegue ajudar assim muito mais gente, tá? E você também pode fazer sua parte mais ativa, como assim? Compartilhar com seus amigos, compartilhar com familiares, compartilhar nos grupos do WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, porque você sabe que isso aqui pode ajudar muita gente, pode ajudar muita família a não perder dinheiro e mais, a conseguir colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Mesmo em um período tão volátil na Bolsa de Valores como naturalmente vai ser em 2022, tá bom? Conto contigo, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.